Olá, professor, tudo certo? Eu escolhi a ordem das Orthoptera porque ah, me surgiu um certo interesse nos gafanhotos, pelo seu poder de se alimentar, né, sua velocidade, o- e como a rapidez com que eles podem destruir uma plantação, né? Mas também nessa ordem tem os insetos esperanças e os grilos, né? Também tem as paquitas, paquinhas. Ortóptera, né? Orto vem de retas e pítera vem de asas. Então são asas retas, característica do nome dessa ordem. Características gerais, né? Essa ordem apresenta um terceiro par de pernas bem desenvolvido, as pernas saltatórias, possuem olhos compostos, formado por muitos omátides e três ocelos. Seu aparelho bucal é o mastigador, o mais primitivo. O seu tagma locomotor, que fica no tórax, é formado por prototórax, mesotórax e metatórax. O primeiro par de asas é tegma e o segundo é membranoso. O abdômen é do tipo séssil, apresenta dimorfismo sexual, então dá para diferenciar insetos machos e fêmeas. Apresenta cercos, espiráculos, por onde eles respiram, buraquinhos por onde eles conseguem respirar, né? Vamos lá, mais uma característica geral. O seu habitat tem indivíduos dessa ordem que são terrestres, vivem na superfície do solo ou no subsolo. E também tem indivíduos que são arborícolas. Em geral, o hábito alimentar desses insetos, na maioria, são fitofagos. Porém, também apresentam seções como indivíduos predadores. Além de pragas da importância agrícola, os ortópteros também são importantes de praga florestal. Logo mais eu vou estar explicando isso, que é as paquitas e os grilos. A sua reprodução sexuada, sendo que as fêmeas geralmente são maiores que os machos. A ovoposição ocorre no solo, no caso dos indivíduos terrestres, e troncos ou folhas, nos arborícolas. Em ambos apresentam uma hemimetabolia. Então, o seu metabolismo é hemimetabolia. A camuflagem é outra característica dessa ordem. É um padrão de cores e texturas que torna o indivíduo semelhante com o entorno. Eles podem ser classificados de algumas maneiras, como homotipia, que é a camuflagem de semelhança de forma com o substrato. Também tem a homocromia, que é a camuflagem que se assemelha à cor do substrato. Então tem a semelhança com a forma do substrato e com a cor do substrato. E também, quando a camuflagem não funciona, esses indivíduos adquiriram algumas formas de estar se disfarçando, como é o caso do mimetismo, que é a forma de se camuflar imitando, né, outro indivíduo como um predador. E também tem o caso de aposematismo. Eles apresentam fluidos corporais não palatáveis, junto a uma coloração muito chamativa. Então eles dão já o recado pro pessoal os predadores, né? Que se quiserem comer eles, vão passar um trabalho, um perrenguezinho. Então, geralmente esses indivíduos não são atacados, né? Não são palatáveis ali, né? Essa coloração e esse fluido, esse cheiro, né? Também podemos classificar essa ordem em duas subordens, só pelo tipo da antena. Então, podemos falar que indivíduos que têm antena menor que o corpo são da subordem da Caelífera, como o gafanhoto. E antenas maiores que o corpo, a gente pode colocar eles na subordem Exífera, com antenas filiformes. E lembrando que ali na antena menor que o corpo são antenas cetáceas. Então, esses são dois tipos de antenas aí que dá para a gente estar dividindo eles pelo tamanho da antena em duas subordens. Aí agora aqui é um mapinha que o professor colocou na apresentação dele, né? Que é para a gente a classificação das principais famílias dessa ordem, né? Então aqui, ó, como vocês podem observar,
Quando tem pernas fossoriais, a gente já enquadra aqui, ó, que são as paquinhas, que elas vivem no subsolo. Pernas anteriores normais, as saltatórias, a gente pode agora dividir eles em duas subordens. Ó. A antena mais curta que o corpo, que é o caso dos gafanhotos. A antena mais longa que o corpo é o caso do grilo. Aí depois a gente divide em tarsos, ó, com 3 segmentos são um grilo. Tarso com 4 segmentos é o inseto esperança. Aí aqui também, ó, antenas mais longas que o fêmur anterior são os gafanhotos. Antena mais curta que o fêmur anterior são as taquarinhas, ó. Isso aqui se camufla como um graveto. É bem difícil a camuflagem dele, bem boa. Agora vamos falar um pouco de gafanhoto, professor. Geralmente são indivíduos fitofagos e apresentam hábito alimentar polifágo. Então, uma triste notícia aí para os agricultores, né? Porque aí eles vão estar se alimentando de várias culturas, né? Como eu botei ali embaixo, ó, que no Brasil, né, a espécie mais conhecida é a Ramatocerus schistoseracoides, e é a mais comum, e tem um hábito polifágo. Se alimentam de gramíneas, arroz, cana, milho, então dá um grande prejuízo aí para os agricultores, né? Outra característica dos gafanhotos é a chamada nuvem de gafanhoto, que é uma grande quantidade de gafanhotos. E para isso estar ocorrendo, precisa de alguns fatores ambientais, como o baixo índice pluviométrico, não pode estar chovendo, e a ausência do predador. Aí vai formar essa nuvem de gafanhoto aqui que esse senhor aqui está tentando. Não sei o que ele está tentando espantar, né, mano? Não vai conseguir. E teve uma notícia que o professor até colocou na sala de aula, né? Que teve uma situação na Argentina que os gafanhotos atacaram plantações. E estima-se que a nuvem poderia ter em volta de 10 quilômetros de extensão, por volta de 40 milhões de indivíduos. E se estima-se que o consumo diário em massa verde era equivalente ao consumo de 2.000 bovinos. Então, imagina o prejuízo, né? É grande. Agora, outro inseto, que é as paquinhas, né? Que é aquelas que possuem um par de pernas fossoriais, essas aqui da frente, que servem para fazer buracos e cavar, né? São insetos subterrâneos, elas abrem galerias no solo e se alimentam do sistema radicular de plantas, que geralmente tem deficiência hídrica e nutricional, levando à morte da planta. Então, o ataque da paquinha pode levar à morte da planta. As paquinhas são pragas primárias em olericultura. Os grilos também são, já vou falar depois. Aqui, os grilos, ó, são fitofagos, são pragas primárias em olericultura também, junto com as paquinhas. O grilo pode atacar eucaliptos, inviabilizando as plantas. Eles têm as pernas saltatórias bem desenvolvidas aqui atrás. São conhecidos por saltar, né? O macho canta para atrair a fêmea na época de acasalamento, e só os machos cantam. Em alguns países, eles são comercializados e vendidos como base alimentar, como aqui nessa imagem na China. Eles também têm o costume de ter o grilo como animal de estimação. Aí eles, vamos dizer assim, que eles gostam do canto do grilo, né? Eles acham bonito o canto do grilo. Tem toda uma história que traz sorte. E acho que aqui o cidadão está botando para ouvir o cantar do grilo, né? Faz sentido. E é isso aí, professor. Em geral, essa ordem tem grandes indivíduos aí, né? Tanto pragas como benéficos para a sociedade em geral, como os grilos e acho que até os gafanhotos podem entrar aí na base alimentar futuras, que pode ocasionar a substituição da proteína, por exemplo, da carne vermelha, que tem um consumo de água muito grande, consumo de área muito grande, um custo muito grande também, um impacto ambiental. Então, pode ser que. Pode ser não, né? Vai ser o futuro aí da base alimentar, a proteína desses insetos, né? Não sei se vamos comer eles inteiros ou sintetizados, não sei, em pó, ralado. E também outro caso que é a praga agrícola, né? Esses indivíduos têm que ter bastante cuidado com eles e bastante monitoramento, principalmente quando se cria essas nuvens de gafanhotos, né? Que até acho que ano retrasado também estavam avisando que eles poderiam vir da Argentina, cruzar a fronteira com o Rio Grande do Sul e vir para cá, né? Para Santa Catarina. Mas não ocorreu por causa de condições ambientais.
Então, sempre tem que estar monitorando. As paquinhas também, por serem indivíduos subterrâneos, né, vão ser mais difíceis a detectação, mas é um trabalho dos agrônomos. E vamos terminando aqui, me despedindo. Valeu pela atenção, professor, e adeus.